O desenvolvimento do envoltório causal, parte 1. Porque os fatos sobre o desenvolvimento da consciência causal são divulgados. O desenvolvimento da consciência causal é um assunto que o indivíduo não pode compreender completamente até depois da iniciação. No entanto, a hierarquia planetária considera que os princípios fundamentais devem ser divulgados imediatamente, visto que a humanidade inesperadamente desenvolveu duas novas ciências, a eletricidade e a psicologia. Tendo descoberto e começado a utilizar a eletricidade, a humanidade está se aproximando de outra descoberta, que revolucionará o pensamento mundial sobre esses assuntos e que acabará por resolver grande parte do problema econômico, deixando assim muito mais pessoas livres para o desenvolvimento mental e o trabalho mental. Essa expansão do conhecimento pode ser buscada antes do ano de 2075. As teorias psicanalíticas estão tendendo para uma direção errada e podem ser desastrosas para o desenvolvimento superior da raça. Se a educação popular, a atividade política e o esforço econômico e social devem ser direcionados para objetivos melhores, a mente do público deve apreender, mesmo que superficialmente, os três seguintes fatos. 1. O homem é essencialmente divino. 2. O homem é, através de sua consciência, uma parte da consciência coletiva universal. 3. O homem é, através de seus envoltórios de encarnação, um agregado de formas de vida menores. Somente quando os homens compreenderem esses três fatos, compreenderão corretamente sua própria natureza. Estes três fatos serão agora explicados um pouco mais. Os homens precisam perceber que são mônadas potencialmente divinas, autoconscientes, funcionando principalmente através do envoltório causal, mas também através dos envoltórios da encarnação. O fato da consciência do homem ser parte da consciência coletiva universal implica que a unidade só é possível no mundo mental. A realização desta unidade deve levar à tendência de desenvolver dentro do cérebro físico uma percepção consciente das afiliações grupais no mundo mental, um reconhecimento consciente das relações do grupo, dos ideais do grupo e do objetivo do grupo, e uma atualização consciente daquela continuidade de consciência que é o objeto da evolução neste momento. Produzirá ainda a transferência da consciência da raça humana do mundo físico para o mental e uma consequente solução através do conhecimento, amor e sacrifício, de todos os problemas que agora afligem a humanidade. As formas menores de vida que compõem os envoltórios agregados do homem são em sua natureza coletiva, dependentes dele para sua atividade, e através da atividade dos algoides eles mesmos serão posteriormente elevados e desenvolvidos a um estágio correspondente ao humano. Esta constatação mudará o pensamento da época, sobretudo na ciência médica, questões e educação. A ciência médica se ajustará melhor à realidade, resultando em uma melhor compreensão do organismo, de seu tratamento e de sua proteção, produzindo assim uma apreensão mais justa das leis da saúde. O objetivo do médico será então descobrir o que há na vida de um paciente que está impedindo que a energia causal flua através de seus envoltórios inferiores. Descobrir quais hábitos mentais e emocionais errados estão causando a inércia do derramamento da segunda e da terceira tríade de energia que é tão propícia à transgressão, para verificar o que está no envoltório emocional que está afetando o sistema nervoso e, assim, obstruindo o fluxo de energia das pétalas unitárias do centro causal, através do primeiro átomo emocional da tríade, para o envoltório emocional e daí para o sistema nervoso. Descobrir qual é o obstáculo no envoltório etérico que impede o fluxo correto de prana, a força vital, do Sol, para todas as partes do organismo. É essencial que no futuro os médicos percebam que a doença no organismo é incidental a condições etéricas e superfísicas erradas. Isso já é um pouco percebido por aqueles que defendem a importância do pensamento positivo, mas não será geralmente aceito até que a existência e as forças do envoltório causal tenham sido reconhecidas. Os médicos chegarão a essa conclusão quando aceitarem o esoterismo como uma hipótese de trabalho e, então, começarem a notar, por exemplo, os poderes de resistência demonstrados pelos céus causais ou superiores, e sua capacidade de trabalhar sob alta pressão e permanecer praticamente imunes da doença até que esses selves, ao final de uma vida longa e útil, morram deliberadamente separando o envoltório causal dos dois envoltórios físicos.
Então os médicos se concentrarão na ação preventiva, substituindo a luz do sol, uma dieta vegetariana e a aplicação das leis da vibração magnética e vitalidade para o atual regime de drogas e operações cirúrgicas. Então virá o tempo em que seres humanos melhores e mais refinados se manifestarão na Terra. Quando os médicos também aprenderem a natureza do envoltório etérico e o trabalho do baço como um ponto focal para as emanações prânicas, então introduzirão métodos que eliminarão doenças como tuberculose, debilidade, desnutrição e doenças do sangue e dos rins. Quando os médicos compreenderem o efeito das emoções no sistema nervoso, eles voltarão sua atenção para a melhoria das condições ambientais e estudarão os efeitos das correntes emocionais nos fluidos do corpo e principalmente nos grandes centros nervosos e da coluna vertebral. Quando a ligação entre o organismo e os envoltórios agregados for um fato estabelecido nos meios médicos, a doença psíquica será melhor compreendida e tratada. Quando a energia causal for estudada e a função do cérebro físico como transmissor da intenção do ser causal for melhor compreendida, então a coordenação de todo o ser do homem será estudada e a doença será rastreada até suas causas e será tratada não apenas pelos seus efeitos. Ao ver o homem como um todo e como um ser social, eles considerarão a natureza emocional da humanidade, as relações grupais envolvidas e a interação entre indivíduos e entre grupos. Então o homem aprenderá sua responsabilidade para com as vidas inferiores que compõem seus envoltórios. Isso produzirá uma direção justa da força individual e sua utilização para a estabilização, o desenvolvimento e o refinamento da matéria de seus diferentes envoltórios. Os homens também serão ensinados sobre sua responsabilidade definida sob a lei para com suas próprias famílias individuais. Isso trará a proteção da unidade familiar e seu desenvolvimento científico, causará a eliminação dos problemas conjugais e a abolição dos abusos de diferentes tipos, tão prevalentes agora em muitos círculos familiares. A responsabilidade para com a comunidade na qual um homem está inserido também será enfatizada. Os homens aprenderão o verdadeiro significado esotérico da cidadania, uma cidadania baseada em relações grupais, causais, a lei da reencarnação e a lei da colheita. Eles aprenderão a responsabilidade nacional e o lugar da comunidade dentro da nação e da nação dentro da comunidade das nações. Os homens também aprenderão sua responsabilidade para com o reino animal. Isso se dará de 3 maneiras. 1. Por meio de uma melhor compreensão da própria natureza animal do homem. 2. Por meio da compreensão das leis da causalidade e do efeito da influência do reino humano sobre o reino animal. 3. Através do trabalho de um avatar menor que aparecerá no início do século XXI para ensinar o homem sobre sua relação com o reino animal. O senso de responsabilidade é uma das primeiras indicações da consciência causal que aparece na consciência desperta. E à medida que mais e mais seres humanos ficam sob essa influência causal, as condições serão melhoradas lenta e firmemente em todos os departamentos da vida. A compreensão da verdadeira natureza do homem trará uma mudança fundamental nos métodos de ensino. A ênfase será colocada em ensinar às pessoas o fato de que o homem é uma mônada em uma tríade em um envoltório causal. Dar-lhes fatos sobre a natureza dos envoltórios da encarnação e os métodos de alinhar os envoltórios inferiores com o envoltório causal, de modo que o causal pode comunicar-se diretamente com o cérebro físico e, assim, controlar o homem físico. Os homens serão ensinados como poderão, através da concentração e da meditação, eles desenvolverem a consciência causal e, assim, averiguar os fatos por si mesmos. Então os homens serão ensinados a pensar. Há 2 maneiras de desenvolver a consciência causal, a mística e a esotérica. No método místico, a consciência desperta do indivíduo é elevada do físico ao causal. Este método consiste em devoção emocional, aplicação extenuante e uma severa disciplina do organismo. O místico usa o centro do coração para entrar no envoltório causal e alcançar sua consciência. No método esotérico, o esforço do indivíduo consiste em trazer a consciência causal para a consciência do cérebro físico. Isso envolve necessariamente uma apreensão científica das leis da natureza e das leis da vida e um reconhecimento dos 2 selves, o primeiro self e o segundo self, homem e algoides.
Trata-se de uma devoção ao trabalho de realizar uma dominação dos envoltórios da encarnação através do controle do algoides. É o método de estudar a constituição daqueles seres devas que forneceram os envoltórios da encarnação e o envoltório causal. A isso deve-se acrescentar uma severa aplicação das leis da natureza e das leis da vida para a vida individual. O tratado sobre um fogo cósmico se propõe a esclarecer o método esotérico. A natureza da primeira tríade. As informações abaixo referem-se apenas à primeira tríade, como diz o título. Alguns dados sobre a segunda tríade também são fornecidos, de passagem e entre parênteses. A primeira tríade é composta de 3 unidades, um átomo físico, um átomo emocional e uma molécula mental. De um modo geral, as unidades da tríade são caracterizadas por 1. A capacidade de responder à vibração de algum dos 7 regentes planetários, conforme é transmitida através de seu aspecto matéria, sendo um dos Devarajas. Os senhores Deva de cada um dos 7 mundos sistêmicos solares, 43-49. 2. Poder de construção da forma. De cada unidade da tríade é emitida a vibração que em cada nova encarnação constrói um envoltório do tipo de matéria a que a unidade pertence. A vibração do átomo emocional também atua sobre o átomo físico da tríade, fazendo-o formar os 7 centros do envoltório etérico. A construção do organismo é o resultado da consequente reação automática sobre as energias do envoltório etérico, pois o homem é essencialmente um ser etérico em relação ao mundo físico. Daí o ditado de que o organismo não é considerado um princípio, referindo-se ao próprio fato de que o organismo não se formou pela ação de nenhuma unidade da própria tríade. 3. Permanência relativa. No 7º princípio de cada envoltório é armazenada e desenvolvida a qualidade e habilidade adquiridas, para que, sob a lei da colheita, possam ser atualizadas novamente em novas encarnações. O 7º princípio, portanto, é a memória atômica. Essa permanência, no entanto, é apenas relativa. Não há permanência alguma nos envoltórios, eles são dissolvidos quando a mônada esgotou suas possibilidades. 4. Maior nível de energia, calor. Aqui reside uma importante distinção entre as unidades da tríade em todos os mundos e a outra matéria atômica e molecular dos tipos correspondentes. Ainda não é possível explicar o que faz toda a diferença entre as unidades da tríade e outras matérias, mas pode-se afirmar o seguinte: as unidades da tríade são os átomos e moléculas apropriados pelas mônadas que formam coletivamente os centros no envoltório de um regente planetário, enquanto outra matéria vai para a formação de outras partes do grande corpo de luz do regente planetário. As unidades da tríade são vitalizadas pelas energias do aspecto consciência, enquanto a outra matéria é vitalizada pelas energias do aspecto matéria. As unidades da tríade estão saindo do controle da hierarquia dévica e ficando sob o controle das energias emitidas pelo governo planetário. As unidades da tríade estão sob o controle direto dos 3 grupos inferiores dos senhores lípicas, e são as agências através das quais trabalham na imposição de colher sobre os indivíduos de acordo com sua semeadura. Os átomos da tríade são esferoidais, exceto pelo átomo de 48, que se assemelha a um coração, e o átomo de 46, que tem suas esperilas dispostas de modo a formar aproximadamente uma figura 8 com uma corrente central dividindo a espiral dupla. As unidades da tríade têm 5 funções: distribuem energias, retêm faculdades adquiridas, assimilam a experiência que o indivíduo teve e transmutam essa experiência em qualidade, compõem uma memória que é permanente através das encarnações. As 4 funções mencionadas pela primeira vez são o resultado direto da energia departamental da segunda tríade, quando ela ativa a unidade da tríade em questão. Quando as 3 unidades da primeira tríade estão totalmente ativas, e também o átomo mental da segunda tríade foi ativado, elas permitem que o indivíduo tenha continuidade de consciência ao funcionar no envoltório causal. A diferença fundamental entre a unidade da tríade mental e as outras 2 unidades da primeira tríade consiste no fato de que a primeira é uma molécula com apenas 4 esperilas, enquanto as últimas são átomos com 7 esperilas. Os átomos mentais e essenciais da segunda tríade têm apenas 3 esperilas. Este fato tem a ver com a própria
Evolução, pois a molécula mental representa o aspecto vontade do primeiro self, e o aspecto vontade ganha destaque no próximo sistema, enquanto o átomo emocional incorpora o aspecto da consciência, que é saliente no atual sistema solar, e o átomo físico o aspecto da matéria, que era característico do antigo sistema solar. Na transferência da mônada para o quinto reino natural, as faculdades que a mônada adquiriu na primeira tríade são sintetizadas na segunda tríade. Isso é feito em um processo dual. Primeiro, a consciência da mônada é deslocada da primeira para a segunda tríade, e então as energias da primeira tríade são sintetizadas na segunda tríade. As esperilas dentro de uma unidade de tríade têm 3 funções, a saber: 1. O veículo das habilidades e qualidades coletadas do indivíduo que ele adquiriu em cada um dos 3 mundos inferiores, mais exatamente, 47.4, 49.7, desde 47.1.3, que é o domínio da segunda tríade. 2. O sintetizador, o 7º princípio, de cada um dos 3 envoltórios, mental, emocional e etérico. E 3. O núcleo positivo de força que mantém unida a matéria de cada um dos 3 envoltórios. As 4 esperilas inferiores são especialmente influenciadas pelo departamento da primeira tríade. A quinta e sexta esperilas são mais especificamente influenciadas pelo departamento da segunda tríade. A quinta espiral, a terceira contada de cima, tem um valor particular, pois sintetiza as 4 inferiores. É responsivo a 5 tipos de energia. As primeiras tríades dos 4 reinos naturais inferiores em sua totalidade formam as esperilas nas unidades da tríade maior de certos seres coletivos solares ou lunares, enquanto as segundas tríades das mônadas humanas formam as correntes esperilas de força dentro de certos centros planetários. Por lunar, significa qualquer coletivo deva nos mundos 47.4, 49.7, por solar, qualquer coletivo de deva nos mundos 45.4, 47.3. A unidade da tríade é o polo positivo e o envoltório correspondente é o polo negativo. A interação dos polos é a base da construção da forma. O polo positivo é, por sua vez, dual, pois é negativo para a mônada evolutiva construtora, mônada humana ou mônada deva. Os átomos são centros de força, e os centros dos envoltórios são agregados de pontos de força, átomos e moléculas, que atingiram tal grau de evolução que podem responder às energias da matéria quaternária, mônadas evolutivas, de maneira um tanto inteligente. Cada átomo é um ponto de força, uma manifestação da energia que flui naquele ser cósmico que, em relação ao regente solar, representa a eletricidade negativa. Toda forma e agregado de átomos e moléculas é um centro de força produzido pela ação de energia positiva e negativa. Por trás de todas as formas e de toda a matéria está um terceiro tipo de força, que utiliza essas 2 outras forças para produzir uma harmonia eventual, e que é ela mesma em seu próprio mundo a soma total da segunda força. Essa terceira força pode ser chamada de síntese, fogo elétrico, ponto de equilíbrio, harmonia ou unidade, vontade dinâmica. Esta força funciona através de uma manifestação dupla da energia diferenciada, pela energia da matéria, pela coerência das formas, pelos centros de força e pelos pontos de força. É a dinamis, Forhat, em tríplice demonstração, da qual a última e a terceira ainda são desconhecidas e inconcebíveis para a humanidade. As 3 tríades em evolução. A energia da terceira tríade é positiva, a energia da primeira tríade é negativa e a energia da segunda tríade é equilibrante. Cada uma dessas 2 últimas energias demonstra dentro de si 2 forças, mas o efeito é um todo unificado. A energia da terceira tríade representa aquele tipo de manifestação que atingirá seu estágio mais elevado de desenvolvimento no próximo sistema solar. A energia da segunda tríade possibilita o desenvolvimento da consciência da mônada por meio do envoltório causal nos 3 mundos da evolução humana. A energia da primeira tríade possibilita a mônada ter experiência nos mundos inferiores. A evolução da consciência pode ser dividida em 3 estágios representados pelas 3 tríades. No primeiro estágio, a primeira tríade é dominante. No segundo estágio, algoides e a segunda tríade tornam-se gradualmente dominantes, e a consciência causal se desenvolve, de modo que ela eventualmente controla os envoltórios da encarnação, após o que esta última pode ser descartada. No terceiro estágio, a terceira tríade é dominante.
O conhecimento do departamento da segunda tríade e da relação deste departamento com a energia da segunda tríade é particularmente importante para 3 categorias de pessoas: aqueles que estão interessados na verdadeira psicologia ou na evolução da consciência, aqueles que são discípulos ou aspirantes e, portanto, estão entrando cada vez mais em contato com sua segunda tríade, aqueles que querem servir as pessoas não apelando para seu primeiro self, personalidade, mas tentando alcançar seu segundo self. O desenvolvimento da mônada em um segundo self e depois em um terceiro self ocorre sob a lei da colheita e a lei dos ciclos. Toda manifestação é o resultado da energia ativa produzindo certos resultados, e o gasto de energia em qualquer direção exigirá um gasto igual no sentido oposto. Os 3 estágios seguintes de expansão da consciência da mônada para o segundo self e subsequentemente para o terceiro self podem ser distinguidos. 1. O estágio em que a energia manifesta atua externamente. A mônada se identifica com seus envoltórios de encarnação. Este é o estágio do primeiro self. 2. O estágio em que se busca o ajuste de acordo com a lei, e a mônada não está totalmente identificada com seus envoltórios, nem totalmente identificada consigo mesma. Este é o período do conflito mais feroz, em que o discípulo gera força transmutativa suficiente para levá-lo ao extremo oposto do estágio anterior, identificação exclusiva com o self. 3. O estágio em que a mônada está centrada na segunda tríade, é consciente do grupo e superou a atração do primeiro self. A mônada sente a atração até mesmo da terceira tríade. O processo anterior deve então ser repetido em uma volta mais alta da espiral, ou seja, em que a mônada deve superar sua identificação com o segundo self para alcançar o terceiro self. É importante pensar nesses processos em termos de energia e de força, em vez dos envoltórios ou tipos de matéria empregados. O esoterista deve reconhecer e trabalhar com 3 tipos de força: a força positiva ou energizante, a força negativa ou receptora, que assume forma sob o impacto da forma positiva, luz ou força harmônica, que é produzida pela união das 2 primeiras e cujo resultado é a energia radiante e o equilíbrio das 2. Um homem pode atingir a consciência grupal, pode entrar na consciência coletiva planetária, pode adquirir consciência tanto na primeira tríade quanto na segunda tríade. Mas resta para um sistema solar posterior adquirir a consciência e a energia da terceira tríade. Isso deve ficar mais claro, para não dar a falsa noção de que as mônadas humanas atuais não podem alcançar o 6º reino natural neste sistema solar. Elas certamente podem, se primeiro passarem pelo reino humano e depois pelo 5º reino natural. A mônada cuja existência de Pitágoras é um exemplo disso. Esta mônada tornou-se humana no 4º éon dos 7 globos anteriores, a cadeia lunar, alcançou o 5º reino natural no atual éon de nossos 7 globos atuais. Tornou-se conhecido na história como Self 46 Pitágoras, atualmente é um Self 44, e se tornará um Self 43, na 6ª raça raiz. O que se quer dizer no texto acima é que somente no terceiro sistema solar será possível para uma mônada do reino humano adquirir autoconsciência na terceira tríade. Isso está ligado a um princípio geral da evolução, a saber, no primeiro sistema solar, as mônadas do 4º reino natural, as mônadas humanas, poderiam adquirir consciência apenas na primeira tríade. No segundo sistema solar, nosso atual sistema, as mônadas humanas, ainda no reino humano, são capazes de adquirir autoconsciência incipiente na segunda tríade, mas não na terceira tríade. Somente no terceiro sistema solar será possível às mônadas adquirir autoconsciência na terceira tríade, permanecendo ainda no reino humano. Os mundos moleculares nos quais os seres humanos se desenvolvem, 47.4, 49.7, carregam o subconsciente do governante planetário. Eles representam aqueles centros dos quais a Kundalini do sistema solar está girando, o que não é um princípio e o que está gradualmente passando para o obscurecimento. A primeira tríade pertence à matéria física grosseira cósmica, 47-49, faz parte do envoltório físico denso do regente planetário. Consequentemente, quando no processo de evolução, e através da iniciação, o indivíduo conseguir passar para a segunda tríade, e centrar sua consciência nas 3 unidades dessa tríade, isso será o mesmo que ser capaz de funcionar conscientemente no universo cósmico de seu regente planetário.
Mais exatamente, nos dois éteres inferiores deste envoltório etérico cósmico, 45 e 46. Os dois éteres superiores, 43 e 44, ainda são inacessíveis à mônada na segunda tríade, o segundo self. A mônada deve primeiro se tornar um terceiro self. Essa relação constitui uma analogia quase completa com a conquista do primeiro self da consciência objetiva etérica sistêmica, que no seu caso é limitada aos dois éteres inferiores, 49.3 e 49.4. Para funcionar conscientemente em seu envoltório etérico individual, o homem tem que queimar sua teia protetora. Para funcionar conscientemente no envoltório etérico cósmico do regente planetário, o indivíduo tem que queimar através de uma teia protetora análoga, seu próprio envoltório causal. Quando todos os primeiros selves tiverem alcançado isso, o governante planetário estará livre da manifestação física grosseira cósmica. Este estágio é sucedido pelo comparativamente breve da existência etérica cósmica, cobrindo o período de obscurecimento planetário, e então o regente planetário será completamente liberado da encarnação física cósmica, 43-49. A consciência mental não pode ir além de 47-4, e por isso é inútil esperar que um homem realize certos ideais ou compreenda certas verdades antes que ele fique conscientemente sob o controle do segundo self, antes que ele comece a sentir as vibrações do átomo mental, 47-1. A molécula mental é suficiente para sua necessidade, e não existe ponte entre ela e o átomo mental. Aqui reside uma razão para a tolerância, sem exigências ou expectativas. Cada um dos 7 raios, as energias departamentais, ligados aos envoltórios causais dos homens. O raio ou energia departamental da segunda tríade de qualquer mônada humana demonstra como uma unidade na matéria atômica do mundo causal, 47-1. Como uma triplicidade em sua matéria subatômica, 47-2, e como um 7 na matéria causal mais baixa, 47-3. Na região mais baixa do mundo causal, 47-3, formam-se os 49 grupos nos quais os seres humanos evoluem. No curso de suas muitas encarnações, e à medida que os setenários cíclicos passam sobre ele, o homem passa sob a influência de cada um dos 7 sub-raios de sua própria tríade de segundo raio. Então ele começa a sintetizar os 7 nos 3 principais sub-raios, e então na unidade em seu próprio segundo raio da tríade. O estado setenário governa o tempo desde a causalidade até que ele se torne um discípulo. O status tríplice governa seu discipulado até que ele se torne um self causal. A mônada alcança a unidade de seu segundo raio da tríade somente quando se torna um self. 45 também é apenas como um self 45 que a mônada é conscientemente em uma parte do ser coletivo planetário, o logos planetário ou homem celestial. Existem apenas 6 unidades da tríade, 49, 1, 48, 1, 47, 4, 47, 1, 46, 1, 45, 4, relacionadas com a evolução humana. Um governante planetário tem apenas 5 unidades da tríade, 43, 36, 32, 29 e 22, e mesmo assim apenas uma, 43, nos mundos do Sistema Solar. No que diz respeito aos governantes planetários, deve-se lembrar que o Sistema Solar 43-49 é seu envoltório de encarnação física cósmica, e que suas unidades de tríade, com exceção do átomo físico cósmico 43, são cósmicas e extrasolar sistêmico. Os envoltórios causais cósmicos dos governantes planetários estão no mundo 31, enquanto os envoltórios cósmicos envoltórios causais do regente solar e dos 3 seres mais próximos dele estão no mundo 29. O mundo causal mental. O mundo causal mental é o mais vasto de todos os mundos com os quais nos preocupamos. É o mundo-chave do Sistema Solar, o pivô sobre o qual a roda solar gira. É o ponto de encontro das 3 linhas de evolução, os 3 caminhos paralelos de evolução. Todos os seres coletivos planetários, manifestando-se através dos diferentes globos 49, estão se expressando no mundo 47. Existem no Sistema Solar certos globos a 49 que não têm matéria inferior a 47 e, portanto, não têm planeta físico como a Terra, e os outros planetas físicos densos.
Esses globos, a 49, são compostos de matéria cósmica etérica, 43, 46, e cósmica gasosa, 47. Todos os seres coletivos planetários do Sistema Solar possuem envoltórios de matéria causal como sua matéria inferior e, portanto, no mundo causal a comunicação entre todos esses seres coletivos é possível, não importando quais sejam seus respectivos objetivos de realização. Portanto, os átomos em seus envoltórios, ou seja, as mônadas, podem igualmente entrar em contato umas com as outras, uma vez que tenham adquirido consciência causal e conheçam as diferentes chaves do grupo, os tons e as cores do grupo. Nesse fato está a base da verdadeira relação de unidade entre os vários grupos causais, não importa em que estágio de evolução estejam, a que departamento pertençam e em que globo 49 estejam. A verdadeira unidade existe na compreensão de que a vida maior inclui sempre a menor e que cada expansão da consciência aproxima o homem dessa unidade realizada. Portanto, no mundo causal 47.1.3 existe um canal de comunicação baseado na semelhança de vibração e unidade de esforço entre cada um dos globos 49 do Sistema Solar. Somente no mundo causal, no que diz respeito aos mundos 47, 49 e ao reino humano, é possível estabelecer relações e transmitir matéria-pensamento entre 1. Mônadas individuais e grupos causais. 2. Grupos causais no mesmo nível ou em níveis diferentes. 3. Mônadas ou grupos causais de diferentes globos. 49. Os maiores devas construtores, que estão elaborando as decisões do governo sistêmico solar, usam principalmente os mundos 44 e 47 para comunicação. No mundo 47 eles se comunicam com seus subordinados por meio de telepatia, e no mundo 44 eles se comunicam por meio de um meio incompreensível para o homem no momento. A hierarquia planetária chama esse meio de Akasha. Geral sobre o envoltório causal. O envoltório causal tem as seguintes funções: separa a consciência do indivíduo da de outros indivíduos, carrega o potencial da segunda autoconsciência, ativa e desperta a primeira tríade. Observe que uma das funções mais importantes do envoltório causal, ou seja, tornar possível a autoconsciência, não é mencionada especificamente. Isso porque a autoconsciência é atribuída à segunda autoconsciência, uma vez que o envoltório causal é feito através do átomo mental, a unidade mais baixa da segunda tríade. A mônada não pode possuir autoconsciência enquanto tiver apenas sua primeira tríade e os envoltórios feitos através dela de matéria de 47,4 no máximo. Apenas o envoltório causal e superior, é claro, e seu centro permitem a autoconsciência da mônada. É por isso que os animais não têm autoconsciência. Os envoltórios causais humanos são feitos de matéria 47.1.3 em proporções variadas, dependendo dos estágios de desenvolvimento dos indivíduos. Os envoltórios causais da maioria subdesenvolvida consistem em matéria 47.3, enquanto os envoltórios causais das pessoas desenvolvidas são cada vez mais feitos de matéria 47.2. O envoltório causal de um self causal aperfeiçoado é inteiramente feito de átomos mentais, 47.1. O envoltório causal encerra as 3 unidades da primeira tríade, a molécula mental, 47.4, o átomo emocional, 48.1 e o átomo físico, 49.1. Note que o segundo átomo mental da tríade, 47.1, não é mencionado. As unidades da tríade brilham com um brilho vermelho opaco. As 3 energias demonstradas no envoltório causal são a terceira energia da tríade no centro, a segunda energia da tríade que a envolve e a primeira energia da tríade na parte inferior do envoltório. Esta manifestação tem sido tradicionalmente comparada a uma chama de vela. A terceira energia da tríade é o núcleo azul quente da chama. A segunda energia da tríade é o envoltório gasoso brilhante de cor laranja, e a primeira energia da tríade é o pavio vermelho brilhante que fica na base da chama. Esses 3 tipos de energia, reunidos e unificados no envoltório causal, produzem com o tempo uma radiação que flui de todos os lados do lótus e confere ao envoltório sua forma esferoidal. Quanto mais desenvolvido for o ser causal, e quanto mais as pétalas forem desdobradas, maior será a beleza da esfera circundante e mais refinada sua coloração.
Para o terceiro self, o envoltório causal é a correspondência com o centro do coração, uma roda flamejante dentro do envoltório da terceira tríade, 43, 47. Esta roda tem 9 raios em torno de um cubo, que se divide em 3, e que esconde a energia central ou dínamo de força. O envoltório causal pode ser visto como 12 vibrações que emanam do átomo mental. Destes 12, 3 são vibrações principais que perseguem uma atividade circular em torno do centro. 9 são vibrações menores que se estendem até a periferia do envoltório. As radiações da ponta de cada pétala conferem ao envoltório causal sua forma esferoidal. O envoltório causal também é visto como o lótus de 12 pétalas. No homem não desenvolvido, as 3 pétalas mais íntimas dessas 12 pétalas ainda não foram reveladas ou embrionárias e, portanto, o envoltório causal é frequentemente chamado de lótus de 9 pétalas. Somente quando o indivíduo consegue despertar ou desdobrar as 9 pétalas externas ou despertar as energias dos 9 raios, o que é consumado nas 3 primeiras iniciações, as 3 pétalas internas são reveladas. Esses 3 completam os 12, dizem respeito ao segundo self e respondem às vibrações da terceira tríade. Eles estão realmente relacionados mais intimamente com a evolução do ser planetário e estão ligados ao estímulo que este ser recebe do regente solar. Quando o iniciador único, o regente planetário, na terceira e quarta iniciações, vitaliza essas 3 na maioria das pétalas, provoca a dissolução do envoltório causal e a passagem da mônada ao envoltório essencial. O centro do envoltório causal é feito de matéria 47,3. O centro pode ser descrito da seguinte forma. No centro do lótus há um ponto brilhante de um tom branco azulado, chamado de joia do lótus. Este ponto central é cercado e completamente escondido por 3 pétalas bem dobradas. Em torno deste núcleo central estão dispostas as 9 pétalas externas em 3 círculos de 3 pétalas cada. As 9 pétalas externas são de uma tonalidade laranja predominante, embora as outras 6 cores sejam encontradas como cores secundárias e em diferentes graus nas várias pétalas. As 3 pétalas internas são de um tom amarelo-limão. Na base das pétalas de lótus estão os 3 pontos de luz que marcam a posição das 3 unidades da primeira tríade. As 12 pétalas são formadas da matéria dos devas causais. Esta matéria não possui apenas a faculdade de percepção, como a matéria dos envoltórios da encarnação, mas também a faculdade de autoconsciência. Daí a mônada humana, tendo finalmente entrado neste centro, adquire não apenas conhecimento da realidade, mas também autoconsciência permanente. A energia da terceira tríade é mediada pelo átomo mental da segunda tríade, o ponto central ou a joia no lótus, e a segunda energia da tríade é mediada pelas 9 pétalas externas. No entanto, essas duas e a primeira energia da tríade são uma só em manifestação dentro do envoltório causal, e o intercâmbio de energia e vitalidade prossegue de forma constante. O terceiro self, o protogonus, usa o segundo self, o algoides, como instrumento para o desenvolvimento da consciência da mônada humana e do segundo self. O algoides usa o primeiro self, a mônada humana na primeira tríade, como meio de expressão. A compreensão correta de como a mônada funciona conscientemente no envoltório causal traz a capacidade de trabalhar expedita e eficientemente com a própria evolução e fazer um bom trabalho em ajudar a evolução de seus semelhantes. A posição das unidades da tríade no envoltório causal. Para a consciência objetiva causal, visão causal, o envoltório causal aparece como uma esfera material vibrante dentro da qual as 3 unidades da primeira tríade podem ser vistas como 3 pontos ígneos. No centro da esfera está o centro causal brilhante, emitindo 7 raios que atuam sobre as unidades da tríade e que, no indivíduo médio, produzem o maior efeito no átomo emocional. O átomo da tríade física tem uma posição relativamente próxima do centro causal. A força do centro atua através do átomo físico e passa para o átomo emocional na forma de 5 raios. Das 3 unidades da tríade, a molécula mental está mais distante do centro causal. Neste sistema solar, o átomo emocional recebe mais estimulação e vitalização do que qualquer uma das outras 2 unidades da tríade, e isso nos seguintes 5 fundamentos.
A humanidade atualmente está no estágio emocional, e o átomo da tríade emocional controla o envoltório etérico e assim o organismo. A primeira tríade de átomos, a 48, tem uma conexão direta com a segunda tríade de átomos, 46, e a terceira tríade de átomos, 44. 2. O objetivo proposto à humanidade é o do indivíduo se tornar autoconsciente na segunda tríade de átomos, 46, tornando-se um Self 46. 3. Este sistema solar é uma manifestação particular do aspecto consciência e do segundo raio. As mônadas cujas terceiras tríades estão no segundo raio predominam neste sistema solar. 4. Nosso sistema solar é o centro do coração do nosso sistema de 7 sóis. Esta é uma das pistas para o mistério da eletricidade. Os planetas sagrados, alguns dos globos, a 49, mas não todos, e certos sistemas de globos aliados na matéria etérica cósmica, 43, 46, do sistema solar são as pétalas deste centro cardíaco. Naturalmente, também aquele globo 49, que é o centro do coração do sistema solar, tem uma posição especial. Deve-se acrescentar aqui que o mundo 46, o segundo raio, e o centro do coração estão intimamente ligados um ao outro. 5. Nosso sistema solar, 43, 49, sendo a manifestação física cósmica do ser coletivo solar, é penetrado pelo envoltório emocional cósmico, 36, 42, desse ser coletivo. Da mesma forma, a manifestação física do homem é penetrada por seu envoltório emocional. O ser coletivo solar está centrado na emotividade cósmica, 3642. Ainda não atingiu a autoconsciência cósmica causal mental, 2935, e assim o desejo cósmico, 3642, é seu principal incentivo. Considere a necessidade de distinguir entre o ser coletivo solar, por um lado, e o regente solar com o governo solar, por outro. O Tratado sobre um Fogo Cósmico usa o termo logos solar para ambos os tipos de seres. Há uma diferença, no entanto, de pelo menos um reino divino entre os dois tipos. Portanto, o átomo emocional da primeira tríade tem uma importância particular. A força que flui através do átomo emocional segue a linha de menor resistência e tem em sua influência sobre o homem físico 2 vezes mais forte do que a energia que o alcança, através das outras 2 unidades da tríade. Conecte isso com o fato de que neste uma vontade do primeiro self é principalmente a vontade emocional. O ser coletivo solar se expressa agora através do segundo raio, e este raio é a soma total da radiação de todos os seres. Este segundo raio sistêmico solar vitaliza todos os átomos do sistema solar. Da mesma forma, a força que flui através do centro cósmico do coração é a principal força na manifestação de um ser solar e de um ser planetário. Por analogia e ações reflexivas, o correspondente é verdadeiro para o homem em relação ao seu centro cardíaco, e daí a importância do átomo da tríade emocional. O centro cardíaco do homem e o átomo emocional da tríade estão na linha direta de recepção da força ativa que emana dos seres cósmicos. Esta força, quando corretamente dirigida e adequadamente controlada, é o grande agente transmutador que eventualmente fará da mônada humana um segundo self perfeito, um mestre de amor-sabedoria. O que se seguirá agora é um relato resumido da ativação da primeira tríade em um processo que ocorre durante toda a permanência da mônada no reino humano. O que é dito abaixo não deve ser confundido com a descrição acima. 1. Da posição e atividade da tríade no envoltório causal, descrição que incide sobre o indivíduo médio no estágio emocional. Isso precisa ser ressaltado, pois o texto do Tratado sobre um Fogo Cósmico na página 514 faz essa confusão e, portanto, deve ser separado em 2 textos aqui, ou seja, o acima apresentado e agora seguinte. 2. O átomo físico e o átomo emocional interagem com intensidade crescente, de modo que, eventualmente, as 2 unidades funcionam como uma só. Neste processo, que normalmente passa por milhares de encarnações, a produção de energia também aumenta enormemente. Posteriormente, esta unidade de 2 átomos começa a interagir com a molécula mental, de modo que um processo semelhante ao que acabamos de mencionar é estabelecido e prosseguido até que essas 2 unidades também se fundam em uma unidade funcional. Então,
O centro causal finalmente sintetiza as funções da tríade em um processo cuja contrapartida psicológica é o alinhamento da personalidade com a individualidade que permanece no centro causal. A mônada, estando agora autoconsciente na maior parte do centro causal e trabalhando lá através do segundo átomo mental da tríade, ativa o centro com energias cada vez mais fortes, de modo que a mônada eventualmente dissolve tanto o centro quanto o envoltório circundante, após o que os átomos que o compuseram são devolvidos ao reservatório geral de matéria. Nesse estágio, a mônada pode dissolver com segurança o envoltório causal, pois agora é plenamente capaz de se centrar no segundo átomo mental da tríade, sendo autoconsciente e autoativa através dele. De fato, ao final deste processo, a mônada é capaz de se centrar mesmo na segunda tríade de átomos 46. O processo pelo qual as três unidades da primeira tríade são sintetizadas e eventualmente dispersas é em maior escala análogo à síntese da primeira tríade na segunda tríade e da segunda tríade na terceira tríade. O resultado de ambas as sínteses é que a mônada é liberada para ser autoconsciente e ativa no próximo tipo atômico superior, 46.1 e 43.1, respectivamente. Processos análogos em escalas ainda maiores são sofridos por selves cósmicos, como os regentes planetários, o regente solar e selves cósmicos ainda mais elevados, como o regente do sistema dos 7 sóis e os 7 rishis. A construção do envoltório causal. Comentário introdutório de pela expressão construção do envoltório causal, dois processos bem diferentes podem ser entendidos. 1. A atividade original do algoides, o processo no qual o envoltório causal humano com seu centro é formado. 2. A expansão, refinamento e transformação do envoltório causal forjado pela própria mônada humana durante a última parte de sua permanência no reino humano, a partir dos níveis superiores do estágio da cultura. Para evitar ambiguidade, a primeira atividade é chamada de formar ou fazer do envoltório causal aqui abaixo, e a última atividade é chamada de expansão do envoltório causal. Em primeiro lugar, trata-se da obra dos algoides. Sacrificando-se, eles dotam o homem de autoconsciência, construindo seu envoltório causal a partir de sua própria essência. Três coisas devem ser estudadas para começar. 1. O efeito da energia superior nos envoltórios inferiores, à medida que gradualmente se faz sentir durante o processo evolutivo, emancipa o homem e simultaneamente também eleva os devas dos envoltórios inferiores, os pitres lunares. 2. O efeito desta energia no mundo causal no desenvolvimento e desdobramento do centro causal, o ilótus. 3. A ativação da parte mais íntima do lótus. A ativação mencionada por último se manifesta de duas maneiras, como a realização pelo homem no cérebro físico de sua natureza divina, resultando em uma consequente demonstração de divindade na Terra antes da liberação, e como a atividade consciente do self causal no mundo causal em cooperação com seu grupo ou grupos. No primeiro caso, temos o efeito do ser causal sobre seus envoltórios e seu controle posterior. No segundo caso, temos o autodespertar da mônada no mundo causal. No terceiro caso, temos a realização da consciência de grupo, a entrada da mônada na consciência do ser coletivo planetário 4657. Para começar, distinga cuidadosamente entre ser causal e self-causal. O ser causal é qualquer mônada que adquiriu um envoltório causal próprio, mas ainda não é autoconsciente nele. O self-causal é uma mônada que adquiriu autoconsciência causal. A formação do envoltório causal é o resultado da dupla vibração dos 5 dhyanis, algoides em conjunção com os pitres, devas dos 4 envoltórios da encarnação. Através de um esforço consciente dos seres planetários, esses algoides e devas inferiores são trazidos para um relacionamento íntimo. Isso produz na matéria 47.3 uma vibração ou espiral nonupla que, após um certo período de persistência, assume a forma de um lótus de 9 pétalas. Este lótus é dobrado em forma de botão no ponto central, coração, saída da terceira tríade de energia, que por sua ação sobre a matéria do lótus forma as 3 pétalas internas. As 3 pétalas internas protegem de perto o ponto mais interno, mas são, no entanto, da mesma matéria que as 9 pétalas externas.
Os devas podem ser mais bem compreendidos se for lembrado que eles incorporam e transmitem os dois tipos de energia, a segunda tríade e as primeiras energias da tríade. Os algoides são a matéria do envoltório causal e dos grupos causais, e o meio de expressão para os terceiros selfs, os protogonos, pois o espírito se manifesta por meio da alma, a terceira tríade se manifesta por meio da segunda tríade, ou o protogono se manifesta por meio do algoides. Os devas que formam os envoltórios das encarnações, e são tradicionalmente chamados de pitres lunares, são energizados e usados pelos algoides, os pitres solares. Esses algoides, novamente, estão em muitos grupos e expressam uma energia dupla, positiva e negativa. A energia positiva. Os devas, que são a vida animadora do lótus causal que coordena, preserva e ativa as pétalas, o negativo, a energia da própria matéria de lótus. Os algoides maiores e os menores, os primeiros ativam e controlam os segundos. Dessa força une o organismo, e aquela força vital sintetizadora do regente solar que anima cada átomo em cada mundo do sistema solar. Se a esse respeito se meditar sobre o fato de que todos os mundos do sistema solar, 43-49, são a manifestação física etérica cósmica e física grosseira cósmica dos governantes solares e planetários, então o papel desempenhado pelos algoides pode se tornar um pouco elucidado, e sua relação com os governantes solares e planetários também pode se tornar mais clara. A expansão do envoltório causal é o resultado de dois tipos de energia. Umas energias dos envoltórios da encarnação com sua ação reflexa sobre o envoltório causal, e dois, a energia da mônada autoativa que faz sua impressão direta na matéria do centro causal. O desenvolvimento do envoltório causal. O envoltório causal também se desenvolve, e não apenas os envoltórios da encarnação. O envoltório causal desenvolve-se através dos envoltórios da encarnação, e os envoltórios da encarnação desenvolvem-se através do envoltório causal. O que medalha essa interação é o envoltório causal menor ou inferior, a parte encarnante, o envoltório da tríade, a personalidade, muitos termos para uma e a mesma coisa. À medida que a personalidade se torna mais ativa e inteligente, os resultados são produzidos no envoltório causal superior. Uma vez que o envoltório causal é permanente durante toda a permanência da mônada no reino humano, esses resultados da evolução, qualidades, habilidades adquiridas, experiência processada, são constantemente acumulados no envoltório sem perda, considerando que os resultados da evolução armazenados nos invólucros efêmeros da encarnação se perdem, a menos que possam, depois de processados, serem trazidos para o envoltório causal. Portanto, o envoltório causal torna-se mais ativo e sua manifestação de energia é aumentada. Perto do final da evolução da mônada no reino humano está ocorrendo um constante intercâmbio de energia. Os envoltórios da encarnação enchem-se de luz do envoltório causal e refletem seu esplendor. O envoltório causal torna-se então como um sol, e os envoltórios da encarnação como luas brilhando com a luz emprestada do sol. Daí os antigos símbolos esotéricos do sol para o envoltório causal e da lua para os envoltórios da encarnação. 1. Os anjos solares igual os algoides. 2. Os pitres lunares igual os devas que formam os envoltórios da encarnação. Através dessa interação, o envoltório causal brilha com intensidade cada vez maior. Nos mundos superiores, uma interação semelhante ocorre por um breve período entre o envoltório da terceira tríade, 45-1-3 interage com 47-1-3 e seu reflexo, o envoltório causal, mas apenas no próximo sistema solar. Essa interação será levada à sua conclusão lógica. A primeira tríade é o meio de comunicação entre os devas causais, anjos solares, e os devas dos envoltórios da encarnação, pitres lunares. Por meio da primeira tríade, o ser causal, a mônada no envoltório causal, de acordo com seu estágio de evolução, constrói seus envoltórios de encarnação, adquire conhecimento nos 3 mundos inferiores, os mundos mental, emocional e físico, assim compra sua experiência e se torna consciente. Mais tarde, a mônada, tendo agora se tornado um self causal, é ativa através das pétalas do centro causal, portanto, com a ajuda dos devas causais, e assim adquire conhecimento e se torna ainda mais consciente. Observe a expressão compra sua experiência. O pagamento é um princípio básico do esotérica.
Quando as energias da primeira tríade se tornam suficientemente intensas e as energias da segunda tríade tornam-se igualmente ferozes, e a terceira tríade começa a ser ativa, um sinal visível do qual é o resplendor do núcleo mais íntimo do centro causal. O todo envoltório causal torna-se autoativo em sua radiação. Nos estágios iniciais após a causalização, o centro causal tem a aparência de um botão. A energia azul da terceira tríade no núcleo central não é aparente, e todas as 9 pétalas externas estão fechadas nas 3 internas. A cor laranja parece morta e os 3 pontos de luz na base são apenas pontos. O triângulo que mais tarde é visto conectando os pontos não é demonstrado. A esfera circundante é pequena e incolor e deve ser apreciada apenas nas ondulações, como ondas no ar, causadas pelas vibrações do lótus. No momento em que a terceira iniciação é realizada, ocorreu uma grande transformação. A esfera externa é muito mais ampla e está pulsando com todas as cores do arco-íris. Os fluxos de energia elétrica que circulam na esfera são tão poderosos que estão escapando para além de sua periferia, assemelhando-se aos raios do Sol. As 9 pétalas estão totalmente desdobradas, formando um cenário para a joia central, e sua cor laranja é agora translúcida, recortada com muitas outras cores, predominando a do segundo raio da tríade. O triângulo na base está agora ativado e cintilante, e os 3 pontos são pequenos fogos ardentes, mostrando como 3 esperilas de luz, 2, 49, 1 e 48, 7 vezes e 1, 47, 4 vezes, circulando sua luz, de ponto a ponto de um triângulo em movimento rápido. No momento da quarta iniciação, a atividade desse triângulo é tão grande que mais parece uma roda em rápida revolução. As 3 pétalas no centro estão se abrindo, revelando a joia resplandecente. Nesta iniciação, o hierofante dirige o cetro de poder às unidades da tríade, as carregando com força elétrica positiva da terceira tríade. A radiação que eles emitem em resposta é tão forte que destrói toda a esfera. Então os algoides pronunciam uma certa palavra de poder pela qual eles recolhem de volta em si a energia que uma vez deram, produzindo assim a dissipação final da forma. As unidades da tríade retornam ao reservatório geral. O envoltório causal e a primeira tríade não existem mais. A energia da terceira tríade que existia no núcleo mais íntimo do centro causal torna-se centrada no átomo 46, molécula 45, 4 da segunda tríade. A mônada está livre dos 3 mundos inferiores, 47, 49, e funciona conscientemente no mundo essencial, 46. Fogo e chama destroem o corpo de um alhá, sua essência o torna imortal. Bodhimur, livro 2º, citado na Doutrina Secreta, volume 73. Alhá é o termo budista para Self 46. Fogo e chama são a energia da terceira tríade e a energia 47, intencionalmente dirigida pelo Self causal em sua liberação. O corpo referido é o envoltório causal. Quando os algoides retornam à fonte que os enviou, soprado, a matéria dévica menor torna-se dependente de sua própria energia, pois a energia que construiu a forma agora é retirada. A forma então se desfaz e os construtores e devas menores retornam à sua alma grupal. Esses devas menores são de muitos tipos diferentes, e alguns deles, aqueles que formam os envoltórios humanos da encarnação, são o tipo mais elevado de matéria através da qual a consciência pode se manifestar nos mundos do homem, 47, 4, 49, 7, e estão no caminho para a autoconsciência. Eles estão mais próximos do que corresponde ao estágio humano do que qualquer outro assunto. Eles ocupam um lugar na evolução dévica análogo ao que um homem ocupa no reino humano que está se aproximando do discipulado. O objetivo para os devas abaixo do nível de devas mentais é a causalidade e se tornarem seres autoconscientes. O objetivo para um homem é a iniciação e tornar-se um segundo self e um terceiro self, e fazer pelas pessoas do futuro o que os algoides fizeram por ele, tornar possível que elas expressem autoconsciência. O desdobramento das pétalas. O desenvolvimento da consciência causal do homem está relacionado com a formação, vitalização, nutrição e desabrochar das 9 pétalas. As pétalas do círculo externo são chamadas de pétalas de conhecimento, as do círculo do meio são chamadas de pétalas de unidade, e as do círculo interno são chamadas de pétalas de sacrifício.
As pétalas do primeiro círculo contêm a soma da experiência e da consciência desenvolvida. As pétalas do segundo círculo contêm a aplicação desse conhecimento na aspiração à unidade e ao serviço. E as pétalas do terceiro círculo contêm a plena expressão do conhecimento e da aspiração à unidade voltada para o sacrifício consciente de todos para a promoção dos planos do governo planetário e para a realização de seus propósitos no trabalho de grupo. Cada um desses 3 grupos de pétalas está sob a orientação definida de um grupo do algoides, que os forma a partir de sua própria matéria e que, em essência, são o centro causal tripartido durante sua manifestação. Através desses algoides flui a energia daqueles selfs cósmicos que são chamados de Budas da atividade, os Budas da unidade e os Budas do sacrifício. O governante planetário é um Buda do sacrifício. Cada um dos 3 grupos do algoides, além de influenciar seu próprio círculo de pétalas, também tem uma influência especial em sua pétala particular em todos os 3 círculos. As pétalas do primeiro círculo dizem respeito ao conhecimento, unidade e sacrifício no mundo físico. O conhecimento físico cresce através da experiência de semear e colher no mundo físico. Infringindo a lei e pagando com sofrimento por sua ignorância, o indivíduo alcança o conhecimento. A pétala da unidade física se desdobra através do amor próprio, sendo gradualmente substituído pelo amor aos outros. O sacrifício físico neste estágio, o estágio emocional, é causado mais pela força motriz das circunstâncias e menos pelo livre-arbítrio e pela percepção clara. O sacrifício da vida física por causa do desejo baixo para começar, aspiração emocional posterior a algo superior, embora ainda desejo. As pétalas do segundo círculo dizem respeito ao conhecimento, unidade e sacrifício nos mundos físico e emocional. A pétala do conhecimento se desdobra à medida que o indivíduo aprende a equilibrar conscientemente os opostos e, assim, gradualmente aplicar a lei da atração e repulsão. A pétala da unidade se desdobra quando o amor da forma é substituído pelo amor do self dentro da forma. A pétala do sacrifício se desdobra à medida que o indivíduo se esforça para desistir de seus próprios desejos pelo bem de seu grupo. Seus motivos ainda são coloridos por seu desejo de recompensa, mas são, no entanto, mais puros e mais conscientes. As pétalas do terceiro círculo dizem respeito ao conhecimento, unidade e sacrifício no mundo mental. A pétala do conhecimento se desdobra à medida que o indivíduo utiliza conscientemente tudo o que aprendeu e está aprendendo para o benefício definitivo da humanidade. A pétala da unidade é desdobrada à medida que o indivíduo aplica conscientemente e com firmeza todos os seus poderes ao serviço da humanidade sem pensar em retorno ou recompensa. A pétala do sacrifício é desdobrada através dos esforços intencionais e incansáveis que o indivíduo faz para superar o primeiro self e alcançar o segundo self, um objetivo que o indivíduo persegue em uma série de muitas vidas antes de sua emancipação final. A mônada é autoativa nos 3 mundos inferiores, 47 e 49, apenas na medida em que ativa as 3 unidades da primeira tríade com suas esperilas. A mônada é autoconsciente nesses mundos na medida em que abre as pétalas do centro causal. Quando as 3 pétalas da primeira camada estão totalmente abertas, elas afetam através de sua vitalidade as 3 esperilas principais do primeiro átomo físico da tríade. E da mesma forma, quando as 3 pétalas da segunda camada estão totalmente abertas, as 3 esperilas principais do átomo emocional são influenciadas. Em seguida, as esperilas da molécula mental são totalmente ativadas, mas isso acontece mesmo quando a pétala do conhecimento da terceira camada se abre. A abertura das 2 pétalas restantes revela a flor brilhante de 3 pétalas que ocupa a parte mais interna do envoltório causal. Cada uma das 3 camadas de pétalas se distingue por uma cor predominante. As pétalas da camada externa apresentam predominância de cor laranja, os da camada intermediária são principalmente rosas, e as da camada interna brilham com um amarelo dominante. O círculo externo. A primeira pétala conhecimento no mundo físico, laranja, verde e violeta. A segunda pétala aspiração à unidade no mundo físico, laranja, rosa e azul. A terceira pétala sacrifício no mundo físico, laranja, amarelo e índigo.
Essas 3 pétalas são organizadas e vitalizadas no estágio emocional, mas permanecem fechadas e começam a se desdobrar apenas quando a segunda camada é organizada. A camada intermediária. A primeira pétala, conhecimento superior aplicado através da unidade de aspiração nos mundos físico e emocional, rosa, laranja, verde e violeta. A segunda pétala, aspiração de inteligência superior à unidade nos mundos físico e emocional, rosa, laranja, rosa e azul. A terceira pétala, sacrifício inteligente, motivado pela aspiração à unidade, nos mundos físico e emocional, rosa, laranja, amarelo e índigo. Essas 3 pétalas preservam o laranja fundamental, mas adicionam a cor rosa em cada pétala, de modo que 4 cores são vistas agora. Essas pétalas são organizadas e vitalizadas no estágio mental, mas permanecem fechadas. As pétalas do círculo externo se desdobram simultaneamente até ficarem totalmente abertas, revelando o segundo círculo. O terceiro círculo permanece protegido. A camada interna. A primeira pétala, a vontade de sacrificar através do conhecimento no mundo mental e assim dominar inteligentemente todos os envoltórios da encarnação, amarelo, laranja, verde, violeta e rosa. 2. A segunda pétala, a vontade de sacrificar através da aspiração à unidade no mundo mental e, assim, servir, amarelo, laranja, violeta, rosa e azul. 3. A terceira pétala, o sacrifício total em todos os aspectos, amarelo, laranja, rosa, azul e índigo. Essas pétalas do círculo interno são organizadas e vitalizadas no estágio causal, e simultaneamente, as pétalas do círculo médio se desdobram, de modo que 2 círculos de pétalas são devidamente abertos, e apenas o terceiro círculo permanece por ser aberto. As pétalas do terceiro círculo são abertas em conexão com as iniciações, pelos enormes esforços do próprio indivíduo, auxiliado pelo trabalho elétrico do iniciador, empunhando a vara do poder. A primeira tríade diz respeito ao aspecto matéria, as 9 pétalas externas do centro causal lidam especificamente com o aspecto consciência e a segunda tríade. As 3 pétalas mais íntimas representam o aspecto vontade e a terceira tríade. Todos os 3 se desenvolvem em grande parte simultaneamente e têm uma interação importante. Não é possível nem desejável desenvolvê-los separadamente. As pétalas se abrem lentamente nos estágios iniciais e rapidamente apenas quando o próprio indivíduo trabalha nelas com esforço consciente. O algoides não se interessa ativamente pelo desenvolvimento do indivíduo até que a segunda pétala do segundo círculo comece a se abrir. O indivíduo está maduro para a iniciação quando seu centro causal responde às energias provenientes do primeiro departamento da hierarquia planetária, um processo que pressupõe a cooperação do Self plenamente consciente. A sequência em que as pétalas se desdobram depende dos departamentos da terceira tríade e do envoltório causal, e o departamento do envoltório causal é um subdepartamento daquele da terceira tríade. Se a terceira tríade for do segundo departamento, a pétala do conhecimento será a primeira a se abrir, mas a segunda pétala do amor será quase paralela ao seu desenvolvimento, pois a segunda pétala se desdobra mais facilmente para uma mônada que tenha uma terceira tríade desse tipo. Como um círculo de pétalas se abre em um estágio inicial, isso influencia o próximo círculo, de modo que suas pétalas se abrem mais rapidamente do que as do círculo anterior. Portanto, o desdobramento é mais rápido nos estágios posteriores. Além disso, existem muitos casos de desdobramento desigual, de modo que, por exemplo, uma pétala no segundo círculo já está desdobrada, enquanto apenas uma pétala está desdobrada no primeiro círculo. Isso explica um fenômeno como o poder em serviço ao longo de certas linhas exibidas por algumas pessoas, juntamente com um estágio comparativamente baixo de desenvolvimento da consciência causal. Isso se deve a diversos fatores, como a força de preensão da terceira tríade nas outras 2 tríades ou a dedicação do indivíduo durante muitas vidas a uma determinada linha de serviço, resultando no estabelecimento de vibrações tão fortes que será difícil para o indivíduo responder a vibrações de outros tipos, vibrações que têm mais a ver com consciência e conhecimento. Outros fatores também podem estar envolvidos, como os diferentes graus de evolução dos diferentes seres planetários e a semeadura e colheita do grupo causal ao qual o indivíduo pertence.
A maioria das mônadas humanas tem terceiras tríades do segundo departamento, e nessas pessoas as pétalas da unidade, a segunda pétala em cada círculo, são mais facilmente despertadas, pois a aspiração à unidade é a linha de menor resistência para muitos. No entanto, as mônadas que possuem terceiras tríades do terceiro departamento são numerosas e influentes, e a primeira pétala de cada círculo é para elas a mais fácil de desdobrar. Para ambos os grupos, a pétala do conhecimento é a primeira aberta, devido à natureza inerente dos próprios algoides e sua vibração básica. Para todos, as pétalas do sacrifício são as mais difíceis de desabrochar, pois sempre pressupõem que tanto o conhecimento quanto a aspiração à unidade tenham sido adquiridos. Os fatos dados sobre o desdobramento do envoltório causal devem ser cuidadosamente contemplados por aqueles que desejam desenvolver a consciência causal. Todo este assunto é de particular interesse para os estudantes de psicologia esotérica, é o assunto que deve ser o seu próximo passo à frente. O estudo da psicologia esotérica envolve uma verdadeira concepção da natureza do envoltório causal, ou o despertar do envoltório causal para a atividade plenamente manifestada. Deve incluir o estudo das leis do desdobramento causal, dos métodos pelos quais, pétala por pétala, o centro causal pode ser aperfeiçoado, e da tríplice natureza de sua evolução. Também inclui uma compreensão da energia em seu aspecto dual, vibração interna e radiação externa. Praticamente, isso significa que todos os alunos avançados dirigirão sua atenção para os centros, não para os do envoltório etérico, mas para os centros do envoltório causal e para os grupos causais, que são centros em uma escala superior. Isso produzirá mais tarde uma compreensão do efeito de uma consciência sobre outra consciência no mundo físico, e essa compreensão será aplicada na evolução do grupo, e assim alguns problemas humanos encontrarão solução. Os estudantes de psicologia esotérica acabarão por descobrir muita coisa que os capacitará a trabalhar melhor no mundo físico. Todo trabalho bem-sucedido, isto é, bem-sucedido no aspecto esotérico, baseia-se principalmente em duas habilidades: a capacidade de permitir que o algoides trabalhe através da personalidade, o envoltório causal menor, o envoltório da tríade, de modo que ele o use simplesmente como uma ferramenta, a capacidade de trabalhar considerando a semeadura e a colheita do grupo causal. Até agora, muito se falou sobre a semeadura e a colheita individual. No futuro, os alunos irão lentamente prestar mais atenção à semeadura e colheita em grupo, e isso levará a uma cooperação mais inteligente, a uma compreensão mais solidária das responsabilidades do grupo e a soluções mais adequadas para os problemas do grupo. Toda a ideia de força ou energia está muito lentamente vindo à tona no pensamento humano, também no estudo da educação profissional, eficiência empresarial e o lugar do indivíduo em qualquer profissão ou empresa. Os seres humanos estão sendo falados e considerados em termos de fatores de forças potenciais, e este é um passo na direção certa. No futuro, a ênfase será colocada na educação sobre a melhor forma de ensinar os jovens a entrar em contato com seu próprio invólucro causal ou energia superior. Como eles podem ser levados a se apropriar do conhecimento e habilidade de seu invólucro causal para uso no mundo físico, a melhor forma de encontrar seu grupo e, assim, trabalhar junto com ele e em uníssono com a energia total desse grupo, como melhor os três invólucros de seu primeiro self, o mental, o emocional e o etérico, podem ser alinhados com seu centro de força superior e, assim, atrair um fornecimento contínuo de energia para o fortalecimento de seus três invólucros inferiores e sua utilização conveniente. Toda essa evolução será gradual e necessariamente lenta. Os poderes do invólucro causal são estupendos e, se liberados pela ação de um primeiro self não preparado, poderia levar a um desastre terrível. O texto acima constitui a seção 12 do livro Inteligência Cósmica e sua manifestação no Sistema Solar, nos planetas e no homem, a paráfrase ilozoica, pitagórica, de Lars Adelskog, comentário sobre um tratado sobre o fogo cósmico de Alicia Bailey e D.K.